Olá, internautas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo promovido pela Revista Coletiva, a revista eletrônica de difusão científica e cultural do ProfSócio, o mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional da Fundação Joaquim Nabuco. Eu sou Túlio Velho Barreto, pesquisador e docente do ProfSócio, e estamos hoje aqui para conversar sobre a obra, o legado e a atualidade do pensamento de um dos mais importantes sociólogos brasileiros, Florestan Fernandes, sobretudo nesse momento tão conturbado do país. Para isso está comigo o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Alexandre Zarias, também docente do ProfSócio. Alexandre é cientista social e coordenou a elaboração tanto do projeto para a criação do mestrado profissional em Ciências Sociais, o MEPIX, da Fundagem, do qual foi o primeiro coordenador, quanto da criação do ProfSócio. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Boa noite, Túlio. Saudações às pessoas que estão nos assistindo, vão nos ver depois da transmissão dessa live. É um prazer estar contigo aqui também, para a gente falar mais da obra do Florestan Fernandes, a partir dos trabalhos do Diogo e da Eliane. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, Alexandre e eu vamos dividir, então, a mediação do nosso bate-papo. Para essa conversa, convidamos a pesquisadora e docente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, Eliane Soares Veras, uma das organizadoras do livro Florestan Fernandes, Trajetória, Memórias e Dilemas no Brasil, publicação que nos motivou a realizar esse bate-papo, que será aqui apresentado. Muito boa noite e seja bem-vinda, Eliane. Obrigado por ter aceito o convite para participar desse nosso bate-papo aqui. Boa noite, Túlio. Boa noite, Alexandre Zarias. É um prazer estar aqui com vocês. São pessoas muito queridas e também é um prazer em estar participando dessa atividade importante do ProfSócio. E eu fico muito feliz da gente poder ter esse espaço para falar sobre a obra do Florestan Fernandes, sobre o pensamento dele, e em especial, como você mencionou, sobre os dilemas da sociedade brasileira, né? Obrigada. Então, Eliane Veras é socióloga, tendo realizado sua graduação e pós-graduação na Universidade de Brasília e na Universidade de Genebra, com bolsa sanduíche durante o doutorado. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, atuando no Departamento de Sociologia e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o PPGS, do qual foi coordenadora entre 2014 e 2016. Eliane lidera o grupo de pesquisa Sociedade Brasileira Contemporânea, Cultura, Democracia e Pensamento Social, e é fundadora do Instituto de Estudos da África, da UFPE, tendo sido sua coordenadora entre 2017 e 2019. E foi nessa área em que atuou quando realizou pós-doutoramentos. Está também aqui conosco o pesquisador e docente Diogo Valença de Azevedo Costa, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a quem também já damos boa noite e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Diogo. Boa noite, eu é que agradeço o convite de falar aqui sobre Florestan Fernandes. Boa noite, Túlio, boa noite, Alexandre, boa noite, Eliane. Agradeço a oportunidade, né, de discutir um pouco o pensamento desse grande sociólogo brasileiro e latino-americano que foi Florestan Fernandes. Bom, Diogo Costa é sociólogo, tendo realizado sua graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atuando no Centro de Artes, Humanidades e Letras e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Cultura, Desigualdade e Desenvolvimento, do qual foi coordenador entre 2017 e 2019. Diogo desenvolveu estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Pernambuco e no Centro de Estudos Africanos da Universidade de Basileia. E integra o grupo de pesquisa Sociedade Brasileira Contemporânea, Cultura, Democracia e Pensamento Social. Bem, feitas essas apresentações, antes de começar o nosso bate-papo,
eu gostaria de lembrar que a realização desta live só é possível pelo trabalho desenvolvido junto à equipe do Multilab, que é o Laboratório Multiusuários e Humanidades do ProfSócio, um projeto financiado pela FACEP, a nossa Fundação de Apoio e Fomento à Pesquisa do Estado de Pernambuco, e tanto o Multilab como o ProfSócio são coordenados pela colega Viviane Toraci. Contamos ainda com a participação da equipe editorial e de apoio da Revista Coletiva, sob o comando do pesquisador Alain Monteiro, e dos profissionais que integram a assessoria de comunicação da Fundação Joaquim Nabuco, chefiada pela jornalista Carla Veloso. Contamos ainda com o suporte técnico da socióloga Rosilene Silva, atualmente bolsista da FACEP no Multilab e discente do ProfSócio, que está aqui conosco nos bastidores. Lembramos que vocês podem assistir a outras atividades desenvolvidas pela Revista Coletiva e o ProfSócio neste canal e que, para receber notificações das próximas atividades, basta se inscrever logo aí embaixo em sua tela. Mas não se esqueça também de dar um like na mãozinha que você encontra abaixo das nossas imagens. Bem, para começar o nosso bate-papo, Eliane e Diogo, gostaria que vocês nos dessem uma ideia geral do livro Florestan Fernandes, Trajetória, Memória e Dilemas no Brasil, que vocês organizaram. Aí vocês podem fazer um apanhado geral do livro e isso certamente vai suscitar debate. E a gente convoca, né, as pessoas que estão acompanhando para que apresentem comentários, perguntas durante a live. Quem começa? Diogo, Eliane? Eu posso começar, porque a história começa um pouco antes da chegada de Diogo, vamos dizer assim, a história desse livro. Esse livro tem uma história de 30 anos, pelo menos, né? Essa história está ligada à época que eu era estudante na Universidade de Brasília, e durante a Constituinte, um grupo de professores lá da sociologia se reuniu e montou um projeto de pesquisa. Eu fui participar desse projeto como recém-formada, né, como uma bolsista. E esse projeto chamava-se Universidade de Ciência e Tecnologia na Constituinte. Então, a partir desse projeto, nós acompanhávamos a subcomissão de Educação, Cultura e Esportes na Constituinte, e foi aí que eu conheci pessoalmente o Florestan atuando como constituinte. E aquilo me impressionou muito, aquele contato com o Florestan, embora o Florestan fosse considerado o grande sociólogo brasileiro, mas nós não estudávamos a obra do Florestan na universidade, nos anos 80. Então, eu desconhecia a sua obra, mas sabia da sua importância. E resolvi, então, fazer minha dissertação de mestrado. Em princípio, seria sobre a atuação do Florestan na Constituinte, mas depois acabou se tornando uma história de vida, né? Mas uma história de vida baseada na trajetória, na dimensão intelectual política do Florestan Fernandes. E esse livro, ele apresenta, entre outras coisas, o livro que nós estamos discutindo hoje aqui, o conjunto das entrevistas que eu realizei com o Florestan entre outubro de 1990 e junho de 1991. Portanto, em junho desse ano, completou 30 anos que essas entrevistas foram concluídas, não é? E depois eu me tornei professora na Universidade Federal de Pernambuco em 2002, e quando eu cheguei aqui, eu conheci o Diogo Valença, que na época, ele havia concluído a sua graduação em Ciências Sociais e tinha ingressado no mestrado em Sociologia. Então, antes mesmo que eu pudesse imaginar qualquer coisa, o Diogo já estava destinado a ser meu orientando no mestrado, foi o meu primeiro orientando, né? Então, foi aquele tipo de encontro que a gente chama assim, de um encontro do destino. Parece que estava escrito que nós iríamos nos encontrar na terra de Gilberto Freire. Muito interessante isso também, não é?
E foi desse encontro, desse duplo encontro, aquele primeiro com Florestana Constituinte e depois esse encontro com o Diogo, quando eu cheguei aqui em Recife, né, que esse livro se tornou possível, não é? Agora, nem eu nem Diogo sabíamos naquela altura, há quase 20 anos atrás, né, nós não sabíamos que ele teria o formato que ele acabou tendo, e que é um formato que nos agrada muito, porque o livro ele tem o conjunto das entrevistas que foram feitas, essas entrevistas foram transcritas na época, não é? Por mim, foram revisadas por Diogo, foram revisadas por mim, foram tratadas profundamente por Diogo, que passou um ano e fez várias visitas ao acervo do Florestan Fernandes, que está na biblioteca comunitária da Universidade Federal de São Carlos, e hoje se constitui como Fundo Florestan Fernandes, e através de uma pesquisa muito minuciosa, ele conseguiu elaborar notas de rodapé que são extremamente interessantes para a gente compreender essa trajetória e bastante da história do nosso país no século XX. Então, a primeira parte do livro é esse conjunto de entrevistas, que a gente diz que é o filé do livro, né, aquilo que ele tem de mais importante. Diogo depois pode falar um pouco sobre isso também. A segunda parte é constituída por 10 artigos inéditos, resultante de uma pesquisa que nós resolvemos realizar no início de 2019. Então, essa data ela é simbólica, né? Em janeiro de 2019, as pessoas que estão nos ouvindo devem se lembrar que começou o atual governo que nós estamos, não diria vivenciando, mas né, que nós estamos sofrendo, né? A governança que nós estamos sofrendo nesse momento no nosso país. Então, a ideia que eu tive foi de juntar Diogo e outros importantes colaboradores, como Aristeu Portela Júnior, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fez uma dissertação sobre Florestan Fernandes, sobre a democracia em Florestan Fernandes, Ana Rodrigues Cavalcante Alves, que atualmente é professora da Universidade Federal da Bahia, o Lucas Trindade, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Remo Mutzenberg, que é nosso colega e companheiro de pesquisa há muito tempo aqui no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, com esse grupo, 6 pessoas, nós nos mobilizamos para voltar àquelas entrevistas, discutir as entrevistas e cada um de nós produzir algo em torno dos temas que o Florestan trouxe, né, para o debate. Claro que nós não nos limitamos às entrevistas, né? Fomos além das entrevistas, obviamente, mas o livro, então, acabou se constituindo. Inicialmente, nós pensávamos que íamos fazer apenas uma grande apresentação das entrevistas, mas aí o entusiasmo do grupo, em especial o entusiasmo de Diogo, foi tão forte que nós resolvemos sair da apresentação das entrevistas, deixamos as entrevistas no primeiro plano e fomos para um segundo plano, no sentido de tentar lançar um olhar atualizado em torno das questões que Florestan Fernandes trouxe. E também, isso eu acho que o Diogo vai poder falar bem, em torno das interpretações de Florestan Fernandes, sobre Florestan Fernandes, sobre a obra de Florestan Fernandes, que esse é um tema, né? Todo grande pensador, ele é objeto de uma fortuna crítica, como todo grande pensador, e também de uma disputa em torno das interpretações. Acho que isso é um convite, porque creio que nós apresentamos uma interpretação original. O coletivo é um coletivo heterogêneo, rico nesse sentido, mas que também apresenta uma leitura original da obra do Florestan Fernandes. E, no final, nós temos um caderno de fotos, um conjunto de bibliografia, uma bibliografia completa do Florestan Fernandes e
uma bibliografia para ler Florestan Fernandes, que não é uma bibliografia exaustiva, mas que nós acreditamos que conseguimos colocar, né, o que de mais relevante tem de produção sobre a obra do Florestan Fernandes. Legal. A gente já está disponibilizando aqui no chat o link, né, porque o livro ele pode ser baixado, acessado a partir do link do site da editora, Marxismo 21. Então, já está aí disponibilizado para quem quiser copiar. No final do nosso bate-papo, a gente vai colocar também lá no texto de apresentação dessa conversa. Eu acho, Diogo, que Eliane já deu algumas deixas aí para você entrar no bate-papo, né? Então, com a palavra aí, falar talvez um pouco da sua experiência, né, no contexto da elaboração da obra, mas também um pouco a respeito dessa segunda parte, uma ideia geral do que é que os especialistas nos trazem, né, pensando o contexto atual a partir da obra de Florestan. Bem, em relação ao livro, né, Eliane já introduziu aí como é que ele foi gestado, né? Eu acho que o mais importante desse livro, como padrão de trabalho acadêmico, é o trabalho coletivo do qual ele foi resultado. Então, os nossos textos da segunda parte, eles eram discutidos coletivamente, criticados, refeitos. Então, embora haja assinaturas individuais em cada um dos textos, alguns assinados coletivamente, dois autores, o principal desses textos é que, por exemplo, eu sinto que nos meus textos individuais há um pouco de cada colega que contribuiu. Então, foi, de fato, um trabalho coletivo e que é a marca do Florestan Fernandes, né? Então, eu acho importante ressaltar isso em primeiro lugar. Bem, os textos, a segunda parte inicia com a reflexão de Eliane sobre a ciência e a política em Florestan Fernandes, né? Fruto também dos debates do centenário do Florestan. Esse texto, salvo engano, foi o resultado da participação de Eliane na USP, né, numa mesa para discutir justamente ciência e política em Florestan Fernandes. Depois vem um texto que eu assino, que é sobre o conjunto dos depoimentos, das entrevistas autobiográficas do Florestan e dos seus textos autobiográficos, como aquele que se encontra na segunda parte da Sociologia no Brasil, do livro A Sociologia no Brasil, que se chama Em Busca de uma Sociologia Crítica e Militante. E aí nós fazemos um balanço desse conjunto de entrevistas, né, cotejando algumas passagens com as entrevistas que a Eliane realizou com Florestan, mas mostrando como todo esse corpus, né, de entrevistas de Florestan Fernandes se presta a uma análise, a desvendarmos a autoanálise que o Florestan Fernandes faz da sua própria trajetória. Depois, nós temos um texto onde fazemos um balanço das várias interpretações sobre o pensamento de Florestan. Em seguida, nós temos um texto da Ana Rodrigues, que trata da origem social do Florestan, né, de como isso influencia na sua visão de mundo, na sua interpretação da sociologia. Tá difícil aqui lembrar a ordem, Liane, exatamente dos textos, mas depois temos um texto sobre a militância do Florestan Fernandes no Partido Socialista Revolucionário. Em seguida,
um texto, salvo engano, que vai debater a construção acadêmica dele nos anos 40 e 50, depois um texto que é do Lucas sobre o CESIT, né? Um texto do Aristeu que é sobre a educação, né? A questão da campanha em defesa da escola pública, que é tratada, essa campanha é tratada nas entrevistas. Depois disso, salvo engano, temos um texto sobre a Revolução Burguesa, que também é assinado pelo Aristeu, e um texto, o texto final, que é um texto coletivo, que nós tratamos do dilema racial brasileiro na obra do Florestan Fernandes. Então, esse é o conjunto de textos da segunda parte. Eu espero não ter errado na ordem, mas eu acho que é isso. Só para finalizar, o subtítulo do nosso o título do nosso projeto de pesquisa, do qual originou esse livro, é chamado Florestan Fernandes e os Dilemas Sociais Brasileiros. E o subtítulo é a história do tempo presente. Apesar de Florestan ser sociólogo, ele era um sociólogo que dialogava constantemente com a história. Ele fazia uma sociologia histórica e uma sociologia do tempo, uma história do tempo presente, né? Então, quando ele trata dos dilemas sociais brasileiros, ele está preocupado com o presente e com o futuro, né? Não só do Brasil, mas também da América Latina, né? Era isso que eu poderia falar inicialmente. Legal. Alexandre, entra na conversa agora. Bom, eu quero estou fascinado com o livro, eu quero dar o parabéns para todo o grupo, Diogo e Eliane, quero fazer o convite para quem está assistindo a live, nós já deixamos o link, vocês podem baixar o livro enquanto a gente está aqui transmitindo e discutindo a obra de Florestan Fernandes, vocês podem ir acompanhando também, já e folheando, né, virtualmente esse livro. Quero dizer, Eliane e Diogo, que é uma obra que floresceu em tempos difíceis, né? Eu fiquei fascinado pela forma como foi construído o livro, que eu acho, Eliane, você amarra, né? A gente fala que o Florestan Fernandes, ao longo de toda a produção intelectual dele, ele fala de si e vai amarrando, né, sua produção. Eu acho que, de certa maneira, esse florescimento do livro te abriu a oportunidade de amarrar pontos também, Eliane, da sua trajetória intelectual, tendo no seu entorno e ao seu lado, né, pessoas muito queridas, hoje pessoas que, como você disse, né, a vida abriu oportunidade para você ter o Diogo como seu primeiro orientando, né? E o livro não se resume só né, Diogo, aos debates que vocês fizeram, mas também ele faz parte de um projeto de pesquisa, planos de ensino a respeito do Florestan Fernandes, né, que vocês, na universidade, vocês foram desenvolvendo com as disciplinas de pensamento social brasileiro, né, em alguns casos, dedicando um curso todo para uma ou duas obras do Florestan Fernandes. Então, eu queria ouvir um pouco do Diogo dessa experiência. O Diogo ressaltou a experiência de equipe, e Eliane, tem um aspecto emotivo muito grande, né, com esse florescimento da obra, porque você faz uma reflexão a respeito da sua própria trajetória, né? Quando você se depara com o Florestan Fernandes, fala, eu tive a coragem, né, de iniciar, né, a sua proposta, que foi a sua proposta de mestrado, porque eu conhecia muito pouco do Florestan Fernandes. Se eu conhecesse o que era o Florestan, um pouquinho, eu talvez não teria a coragem, né, de iniciar a pesquisa. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, não só o aspecto intelectual, mas esse aspecto coletivo do trabalho científico, né, e que Florestan também secou, né, de pessoas extraordinárias para fazer os trabalhos dele, embora,
né, ele se julgasse um militante solitário, um intelectual solitário, mas ele foi responsável, né, por uma virada epistemológica nas ciências sociais e na sociologia. Enfim, queria ouvir um pouco de vocês da emoção desse florescer, né, que é o livro. Obrigada, Túlio. Você fez uma leitura tão bonita, né, desse nosso processo. Eu fico muito feliz, de fato. Alexandre. Desculpe, Zarias. Alexandre Zarias. Desculpe, fiquei emocionada, porque você sentiu o espírito do nosso grupo. Aliás, eu queria dizer que eu vi que eles estão aqui. Aristeu, Lucas e Ana estão aqui presentes, já falaram aqui no chat. Boa noite para vocês, queridos. Veja, essa experiência do grupo foi muito importante, porque à medida que o grupo ia, Aristeu e Diogo já conheciam as entrevistas, não é? Mas à medida que os outros entraram em contato com as entrevistas, eles se entusiasmaram também com o projeto, já conheciam Florestan Fernandes. Lucas estava fazendo um pós-doutorado que envolvia, entre outros autores, o próprio Florestan Fernandes. Ana já tinha trabalhado com Florestan Fernandes na sua graduação, né? Tinha sido uma estudante de graduação que tinha lido toda a integração do negro na sociedade de classes no segundo semestre. Então, essa integração da gente foi uma coisa incrível, né? E, principalmente, eu digo porque eu sempre falei para os meus colegas, para os meus amigos, que aquela pesquisa, ela estava servindo como um antídoto contra qualquer tipo de depressão que nós viéssemos a sofrer nesse período, né? Que nós estamos passando, tão difícil, né? Um antídoto em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque nós estávamos estudando um sociólogo que colocou como sua principal missão compreender a sociedade brasileira, os desafios, né, os dilemas, né, que são justamente as incongruências constitutivas, as contradições constitutivas da nossa formação social, que estão ainda presentes na nossa sociedade e que nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Então, era um antídoto porque essa leitura, ao mesmo tempo, nos esclarecia, né, nos mostrava que o que nós estamos vivendo não é uma mera irracionalidade, ela tem a sua racionalidade. Isso, obviamente, não nos conforta em nada, é claro, mas a afetividade no desenvolvimento do trabalho intelectual é algo muito importante. Então, isso foi, de fato, um enorme prazer. Uma parte do trabalho nós conseguimos desenvolver com reuniões presenciais, em que, às vezes, um ou outro não estava presente, porque, num determinado tempo, Lucas estava no Rio Grande do Sul, Diogo estava na UFRB, mas, mesmo assim, nós conseguimos ter uma reunião muito significativa aqui, as reuniões aconteciam aqui na minha casa, que estávamos todos juntos, e nesse dia nós terminamos a reunião e fomos até a universidade, porque o Florestan Fernandes Júnior estava lá, e nós fomos lá conversar com ele, né, falar do nosso projeto, etc. Então, nós tivemos também um apoio muito, muito grande dele e da Heloísa Fernandes, que é filha do Florestan, que é socióloga, professora aposentada da USP, e que tem nos acompanhado permanentemente. Também nesse processo conhecemos o neto do Florestan Fernandes, que é o Paulo Henrique Fernandes, professor filósofo, professor de filosofia da educação na Faculdade de Educação da USP, e no meio nesse projeto, quando ele começou, não é? No ano seguinte era o centenário do Florestan. Então, nós nos demos conta, logo no início do projeto, que havia o centenário, né, em 2020. E organizamos um seminário para setembro de 2020. E montamos toda a estrutura do seminário e veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Algo muito interessante, porque várias universidades haviam organizado seminários sobre o Florestan, e a maioria dessas universidades, não só universidades, mas também o MST organizou, a Fundação Perseu Abramo,
outras organizações organizaram. Nós, ao contrário dessas instituições, resolvemos que não iríamos fazer um encontro virtual, porque o objetivo do nosso encontro, da nossa celebração do centenário do Florestan Fernandes, o objetivo principal era reunir o que eu chamo de 3 gerações de leitores de Florestan Fernandes, né? A geração em que se encontra, por exemplo, a minha orientadora, Bárbara Freitag, que fez o primeiro trabalho sobre Florestan Fernandes, né? A primeira tese escrita sobre Florestan Fernandes foi escrita por Bárbara nos anos 60, em 1967, se não me falha a memória, o Diogo pode me corrigir. E a minha geração, que seria a geração intermediária, e a nova geração, que é justamente essa geração de Diogo, de Lucas, de Aristeu e de Ana, não é? Então, a gente queria esse encontro, né? Essa troca de olhares, e a gente queria muito que isso fosse presencial. Bom, como nós não fizemos, nós resolvemos, então, fazer um dossiê. Esse dossiê foi lançado no final de 2020, chama-se Florestan Fernandes 100 anos, um dossiê da revista Estudos de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, que é um dossiê interessantíssimo. Eu convido vocês também a ler esse dossiê, certo? Bom, o que mais que eu poderia dizer, Túlio? É isso, de fato, a gente não tem ideia de como um trabalho que a gente faz por exemplo, o nosso trabalho de dissertação de mestrado, a gente não tem noção do quanto ele vai ter um impacto na nossa trajetória, né? E embora eu não tenha continuado estudando o Florestan Fernandes no meu doutorado, eu fui para uma temática bastante diferente, ela retornou, né? Ela retornou por meio dos meus orientandos, por meio de Diogo, por meio de Aristeu e por meio também do lugar que eu acabei por ocupar como docente, tanto na graduação quanto na pós-graduação em Sociologia, lá da UFPE, porque eu acabei ocupando esse espaço daquela professora que trabalhava pensamento social no Brasil, daquela professora que dava uma disciplina chamada Introdução ao Estudo da Sociedade Brasileira, uma disciplina chamada Sociedade Brasileira Contemporânea, que acabou se tornando o próprio nome do nosso grupo de pesquisa, né? Então, são coisas que a gente, isso que você observou, Isarias, a gente só percebe depois que acontece, né? Depois de 30 anos, 35 anos, é que a gente vai se dar conta de que, olha, teve isso, né? Essas marcas aconteceram, essas marcas foram significativas, e no ano passado, o que aconteceu é que, por conta da pandemia, houve a possibilidade da gente acompanhar a maioria dos eventos que ocorreram em torno da obra do Florestan Fernandes e da discussão sobre o Florestan Fernandes. Então, algo que seria impossível se esses eventos fossem presenciais, não é? E isso também mobilizou muito o nosso grupo, não é? Nós, o tempo inteiro, estávamos antenados com os debates, discutindo entre nós, Diogo produzindo texto atrás de texto, num verdadeiro surto produtivo, vamos dizer assim. Então, isso foi algo que nos ensinou muito sobre o sentido de estar na universidade e sobre o sentido de fazer pesquisa em ciências sociais, não é? De quebrar com esse individualismo, não é, tão típico do nosso tempo, não é? Então, acho que a nossa experiência mostrou para cada um de nós a possibilidade de realizar na universidade esse tipo de projeto, esse tipo de interlocução, esse tipo de interação. Acho que era isso que eu gostaria de chamar a atenção e agradecer a cada um e a cada uma que participou desse projeto. Queria lembrar o nome de 2 pessoas aqui, o nome de Luana Lessa, que foi nossa bolsista de PIBIC, e o nome de Caio Navarro Toledo, que foi quem prefaciou o nosso livro
e que nos fez o convite para lançarmos o livro como e-book pela Marxismo 21. Então, isso foi uma grande alegria para a gente e uma grande honra também. Obrigada. Pois é, a gente percebe claramente... vocês estão me ouvindo perfeitamente? Então, tá. A gente percebe claramente, né, tanto Eliane como o Diogo. Eu gostaria de fazer esse comentário antes de pedir para o Diogo continuar aí. Enfim, é um trabalho de maturidade, né? As pessoas envolvidas com a obra são pessoas que já estavam trabalhando em torno do pensamento social brasileiro há algum tempo. No caso de Eliane, desde a década de 90, já com a entrevista, quer dizer, já pôde fazer uma imersão, né, na obra daquele que certamente o principal sociólogo brasileiro, o mais importante sociólogo brasileiro, tem uma obra potentosa, né? Escreveu, como o Diogo chamou a atenção, quer dizer, o sociólogo que tem na história, né, um complemento da sua obra, né? Não é alguém que se debruça apenas sobre a realidade, mas pensa o Brasil no contexto a longo prazo, né? Que país é esse que foi se construindo ao longo desses séculos aí? Então, é uma obra de maturidade, não é uma obra de pessoas que, por uma efeméride, por exemplo, em torno do centenário de Florestan Fernandes, se debruçaram sobre a obra dele, né? E isso a gente vê bastante evidenciado. Bom, Diogo, então você continua aí com a palavra para comentar. Bem, às vezes eu não sei o que falar depois que a Eliane fala, fica difícil falar um pouco. De fato, a tese da professora Bárbara Freitag foi o primeiro estudo global sobre a obra do Florestan Fernandes, mas não só do Florestan, né? Porque ela fez uma dissertação de mestrado, ela defendeu em 67, na Universidade Livre de Berlim, mas comparando Gilberto Freire, Celso Furtado e Florestan Fernandes, comparando a concepção de desenvolvimento socioeconômico desses três pensadores. É uma tese muito importante, que chegou a ser traduzida para o português na sua integralidade. Florestan Fernandes se empenhou em publicá-la pela Companhia Editora Nacional, mas, infelizmente, a tese traduzida não foi publicada. Então, saiu publicado por uma editora alemã a parte referente ao Florestan Fernandes, que dá umas 80 páginas, né? Mas, infelizmente, o trabalho da professora Bárbara Freitag não foi traduzido, que é um trabalho muito bom, né? Muito bom, que já levanta questões atuais sobre o pensamento de Florestan. Agora, eu queria fazer uma observação sobre as entrevistas, né? Eu li e reli essas entrevistas ao longo dos anos, né? Desses anos desde que conheci Eliane, e essas entrevistas, elas, apesar de serem variações do que Florestan Fernandes fala em outros depoimentos, há sempre algo novo, né? Então, tem coisas que você só fica conhecendo lendo as entrevistas de Eliane. Coisas assim que Florestan, em determinados momentos, não queria falar. Talvez porque ele achasse que ele conta detalhes específicos de alguns acontecimentos pelos quais ele passou nessas entrevistas. Então, elas são muito importantes, né? Então, a gente fica sabendo por que ele abandonou o estudo sobre os sírios e libaneses, né? Mais exatamente. Então, essa entrevista é muito rica,
né? Esse conjunto de entrevistas é muito rica, porque é o Florestan Fernandes num contínuo temporal refletindo sobre a própria trajetória dele. Então, o carro-chefe do livro, né, todas as nossas reflexões foram baseadas nessas entrevistas, de alguma forma, mas o carro-chefe do livro são as entrevistas. Então, eu acho que é muito rico ler. E outra coisa que foi fundamental, né, para esse trabalho é que é preciso visitar, né, a biblioteca do Florestan. O Fundo Florestan Fernandes, ele tinha um acervo riquíssimo na parte de América Latina, por exemplo. O Florestan Fernandes era um autor, um pensador inserido na América Latina, e essa inserção latino-americana vai ser muito mais forte na década de 60 e 70. Tanto é assim que, relendo agora um livro que eu acho que está bastante atual, né, apesar de datado historicamente, que é Apontamento sobre a Teoria do Autoritarismo, que é um curso que ele dá na graduação da PUC São Paulo em 1977, e aí você vê o Florestan Fernandes falando do capitalismo mundialmente, mas ele utilizava a América Latina como o laboratório dele. Ele, na América Latina, se expressava nas suas consequências máximas as características do chamado capitalismo dependente. E aí ele começa a construir a categoria dele, que é uma categoria estrutural histórica, de autocracia burguesa, já para pensar, né, já para pensar o capitalismo contemporâneo em nível mundial. Então, quando a gente diz que o Florestan Fernandes fala apenas do capitalismo dependente, é um erro, porque ele está pensando o capitalismo dependente para pensar o capitalismo de uma forma geral. E aí ele utiliza aquilo que ele chamava a América Latina como o caso extremo, né, desse tipo de capitalismo. E utiliza a América Latina como um modelo. Isso é muito interessante, porque numa entrevista no Roda Viva, em 1994, o Florestan Fernandes vai falar que nexos neocoloniais de dependência estavam sendo reestabelecidos. Então, ele já começava a enxergar um processo que hoje, de certa forma, nós vemos uma culminância desse processo, né, no Brasil. Então, eu acho que o Florestan Fernandes a gente tem que ler como um autor da sua época, é um autor do século XX, mas é um autor que nos ajuda a pensar o cenário atual, né, no Brasil e no mundo. Era isso. Antes de Alexandre fazer uma intervenção, houve uma pergunta de Rosa Freire da Guiar, que está aqui, nossa queridíssima Rosa, tradutora, jornalista, né, foi companheira de Celso Furtado durante muitos anos, viúva de Celso Furtado. Eu até lembro, né, o ano passado, a gente tem tido, nesse período de 2020 e 2021, datas importantes, né, para a gente pensar o Brasil nessas circunstâncias em que nós estamos vivendo, o centenário de Celso Furtado, o ano passado, de Florestan Fernandes, e este mês, exatamente agora, a gente está no centenário de Paulo Freire. Quer dizer, 3 pensadores muito importantes, né, talvez ali junto com José de Castro, para a gente pensar o Brasil no momento que a gente está vivendo, né, tanto do ponto de vista da educação, do ponto de vista da economia, né, do ponto de vista do viver, né, pensando em Josué aí, a questão do ser humano, da pessoa, como se cuidar, né, em particular. E Florestan Fernandes, quer dizer, que tem essa abrangência na obra dele. Então, Rosa Freire da Guiar, ela perguntou, vocês já tocaram um pouco nisso, mas onde estão os acervos de Florestan? Quer dizer, eles estão todos concentrados lá em São Carlos? Existe ainda algo a ser doado pela família? Vocês tiveram acesso a esse
acervo de Florestan. O Diogo já comentou um pouco, teve lá, né? Aliás, foi a Liane, e aí se fez referência às notas, né, que Diogo preparou aí no contexto das entrevistas. Então, vocês podiam apontar como é que anda essa coisa do acervo de Florestan? Essa eu respondo, Eliane? Bem, o acervo de Florestan Fernandes foi adquirido pela Universidade Federal de São Carlos em 1996. Então, é uma coleção especial que está ao lado de outras coleções especiais. Por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos adquiriu recentemente parte do acervo do Prestes, né? Então, o Prestes e o Florestan lá estão juntos, né? Tinha também, acho que um crítico literário, jornalista, deixa eu ver se eu me lembro, não sei se é Luiz Martins, é Luiz Martins, também está lá. Então, a biblioteca do Florestan Fernandes se encontra lá, toda a biblioteca dele, do jeito que ele deixou. Então, isso foi uma exigência da família, do jeito que o Florestan deixou. Você encontra lá as obras fundamentais do pensamento social brasileiro, as obras do Celso Furtado, e o engraçado é que Florestan Fernandes tinha muito esmero, tinha muito cuidado na disposição dos livros. Então, na própria disposição dos livros, vocês vão ver como é que o Florestan Fernandes pensava, né, a linhagem do pensamento social brasileiro, a linhagem do pensamento social latino-americano, as várias divisões das ciências sociais, né? Aquilo foi pensado pelo Florestan. E o arquivo dele é impressionante. O Florestan Fernandes arquivava tudo. Parece que, a Eliane uma vez comentou, parece que ele deixou lá para futuros pesquisadores irem lá e fuçar o que ele deixou. Então, nós encontramos todo o fichamento que ele fez dos relatos dos viajantes e dos cronistas, dos séculos 16 e 17, quando ele escreveu o trabalho sobre os Tupinambá, toda a pesquisa da Unesco sobre relações raciais está lá, os apontamentos de aulas sobre a Revolução Burguesa no Brasil, está tudo lá. Florestan era extremamente organizado, né? As cartas que o Florestan Fernandes recebia, né? É difícil você encontrar uma carta que ele enviou. Recentemente, por exemplo, eu encontrei uma carta dele endereçada ao Gabriel Garcia Marques, quando ele era presidente da Associação Cultural José Martí. Então, é riquíssimo o acervo do Florestan Fernandes, que dá séculos e mais séculos de estudo ali. Então, a biblioteca dele é fundamental, é importante para o historiador, é importante para o antropólogo, é importante para o psicólogo. Tem lá uma seção muito forte de psicanálise, né, que o Florestan Fernandes também lia. Então, é um material vastíssimo, né? Fica na Universidade Federal de São Carlos, tem o Fundo Florestan Fernandes, que envolve os arquivos, as cartas, tem também o Museu Florestan Fernandes, com objetos pessoais, e eu tive a feliz sorte, né, o feliz acaso de, quando esse material ainda não estava digitalizado, eu fiz a contagem e as subdivisões de todas as fichas manuscritas do Florestan Fernandes a convite de Vera Lúcia Cóssia, que era, então, a bibliotecária responsável pela coleção especial, que hoje é o Fundo Florestan Fernandes, e que foi pioneiramente montado graças ao esforço da Vera, né? Um trabalho muito bonito, de digitalização também, de conservação desse material, né? Então, assim, na época, nós não tínhamos scanner, não tínhamos nada. Então,
assim, o que é que eu fazia? Eu transcrevia à mão, eu anotava o que eu precisava durante minha tese de doutorado e digitava no computador que tinha lá na biblioteca. Hoje, quando eu visito, voltei lá 12 anos depois, eu visito com um scanner de celular, consigo pegar os livros do Florestan Fernandes, estudar a marginália, né, as suas anotações marginais. Eu vou parar de falar, senão não termino de falar sobre o acervo. Foi a forma como eu conheci pessoalmente o Florestan, estando na biblioteca dele. Pois é. Dúlio, você me permite rapidinho? Claro. Porque Rosa Freire da Guiar fez esse comentário, né? Que seria muito importante, Rosa, não só você poder fazer a cópia dessas cartas para encaminhar para o acervo, como também você vai poder receber do acervo as cartas que Celso Furtado escreveu para Florestan, que certamente estão lá. Nesse dossiê que nós organizamos sobre Florestan 100 anos, há um artigo que Marisa Peirano publicou em 1996, e nós republicamos agora. É um artigo em que ela fala sobre a entrevista que ela realizou com o Florestan Fernandes. E uma das coisas mais bonitas que tem nessa entrevista, né, nesse texto da Marisa, muito sensível, é que ela fala de como Florestan organizava o acervo dele e o cuidado que ele tinha com esse acervo. Então, o Florestan ele tinha plena consciência de que o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho de grande envergadura, para usar uma expressão que ele gostava de usar, era um trabalho, de fato, de grande envergadura e que merecia esse registro, né? Merecia. E a sensibilidade do então reitor da Universidade Federal de São Carlos, que me foge o nome agora, mas o Diogo certamente o conheceu pessoalmente, a sensibilidade que ele teve de adquirir esse acervo e dar todas as condições de trabalho para as bibliotecárias. A equipe que trabalha lá é fantástica. Eu, pessoalmente, ainda não fui ao acervo, que tenho essa grande dívida, né? Conheço o acervo pela mediação do Diogo, não é? Mas o entusiasmo de Diogo e o meu entusiasmo é no sentido de incentivar as pesquisadoras, os jovens pesquisadores e pesquisadoras, a irem buscar nessas grandes fontes, né? Nesses grandes intelectuais, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Paulo Freire, estamos no centenário de Paulo Freire agora, esse ano, né? Nesses acervos, inspiração e material para pesquisa, porque é o que não falta. Isso o Diogo tem, o entusiasmo de Diogo é grande, porque ele sabe exatamente a riqueza que tem ali dentro daquele acervo. Era só isso, agradecer a Rosa e incentivá-la a fazer mesmo essa cópia. Pois é, a Rosa está chamando a atenção, né? Ela organizou os diários de Celso Furtado, isso acho que há 2 anos que foi lançado, e o ano passado já lançou a correspondência, né? Do ano passado para esse ano, agora, a correspondência de Celso Furtado. Tem até correspondência com Florestan também no livro, mas não é representativo da correspondência que eles trocavam. E ela chamava atenção. O Celso Furtado tinha muito essa organização também, que, enfim, o Florestan tinha, né? Certamente o rigor científico, né, do Florestan o levava a tratar, né, o seu entorno, as coisas que ele tinha mais pessoais, da mesma maneira, em termos de manter a organização e tudo. E o Celso fazia as cartas com carbono, né? Naquela época se usava carbono, então ele tinha um cuidado de ter as pastas onde estavam as correspondências que ele enviava. Mas eu chamo a Alexandre aí para falar um pouquinho também, trazer alguma questão. Eu só quero destacar que esse encontro bonito, né, com a Rosa, essa disponibilidade.
numa live a gente já está criando mais trabalhos, mais, né, perspectivas de pesquisa, e eu acho isso fantástico. Não é toda live em que a gente tem esse tipo de interação, não, e eu estou extremamente feliz por conta disso. Eu quero chamar a atenção para o pessoal que está assistindo a gente, que a gente deixou os links, né, mais uma vez, tanto para o livro e quanto para o Fundo Florestan Fernandes, que está na Universidade Federal de São Carlos. Então, quem quiser visitar o fundo, conhecer os materiais, o link está aqui no nosso chat. E queria chamar, assim, são milhões de coisas que eu poderia destacar do livro, e como o Diogo chamou a atenção, as entrevistas que Eliane fez são fascinantes. A gente vê uma face do trabalho do Florestan como parlamentar constituinte, né, que não é tão bem, eu não conhecia, não é tão bem conhecida, mas eu quero chamar a atenção, já que parte da nossa audiência é de professores e professoras do ensino médio. Então, eu gostaria de chamar a atenção que, para o ingresso no Prof. Sócio, a gente coloca como leitura obrigatória uma comunicação do Florestan, de 54, se eu não me engano, que é o ensino de sociologia na escola secundária brasileira. Acho que é do primeiro congresso de sociologia. Do primeiro congresso, né? da Sociedade Brasileira de Sociologia. Ele fala da importância do ensino de sociologia na escola brasileira, coisa que a gente está discutindo atualmente por conta das alterações que a base comum curricular trouxe para o ensino médio. Né? Então, por exemplo, em Pernambuco, a perspectiva é que a sociologia seja ensinada em somente 1 ano agora, eram 3, né? Então, com toda essa mudança que houve no ensino médio. E uma das entrevistas, Diogo e Eliane, trata, e acho que foi o Aristeu que se debruçou, então eu queria dar minhas saudações para o professor Aristeu, que foi a campanha em defesa da escola pública do Florestan Fernandes. Ele teve um papel muito importante, e a forma como ele via o ensino e a escola pública e a democracia. Então, eu queria a pergunta, na verdade é uma pergunta que eu gostaria que vocês comentassem, e também, já que a gente está falando do Florestan Fernandes e a sua importância para o ensino universitário, de como professores e as professoras da escola básica, do ensino público, né, podem explorar e conhecer um pouco mais o trabalho do Florestan em defesa, né, da democracia e da escola pública em tempos tão difíceis, né, que nós estamos vivendo. Obrigada, Zarias. De fato, o Florestan, a questão da educação, ela é central para o Florestan. Inclusive, ele tem um livro chamado O Dilema Educacional, né, no qual ele reúne um conjunto de escritos, né, porque o Florestan escrevia incessantemente, né, e muitos dos livros mais recentes do Florestan foram livros resultado de textos que ele escrevia para fazer palestras ou artigos de jornal, e que ele acabava reunindo tematicamente como é o desafio educacional. Nesse livro, Desafio Educacional, tem um texto que se chama Sala de Aula, se eu não estiver enganada, esse é o título. E é um texto fascinante, né? Nesse texto, o Florestan, ele fala da sala de aula de uma forma que é raro, não é? É raro você encontrar isso num sociólogo, não é? Num pedagogo, sim, não é? Num grande pedagogo, sim. Então, o Florestan é esse sociólogo que não tem fronteiras, vamos dizer assim. A educação tem um papel fundamental para o Florestan Fernandes na sua própria existência, não é? Porque ele foi privado da educação, ele não pôde estudar, né? Ele foi alfabetizado enquanto morava na casa da patroa da sua mãe, que era também a sua madrinha, mas a mãe, com medo de perder o filho,
uma vez que os patrões não tinham filhos e propuseram a ela, né, adotar o Florestan, ela foi embora e levou a criança. E aí o Florestan foi viver nos cortiços, né, e foi trabalhar na rua, né, e deixou de ir para a escola. Então, o Florestan só vai retornar à escola aos 17 anos de idade, quando ele trabalhava num bar, não é, no Bar Bidu, que funcionava em frente a um ginásio chamado de Ginásio Riachuelo. E lá ele vai ingressar no curso de madureza, porque vários professores daquele colégio, daquele ginásio, frequentavam o bar e ficavam impressionados com aquele garçom que sabia discutir história antiga, Roma antiga, etc., que lia livros o tempo inteiro, porque como ele aprendeu a ler e escrever, ele se tornou um autodidata, então ele lia o que caía na sua mão, ele tinha uma grande curiosidade intelectual. Então, essa ida para esse curso de madureza, né, que era a educação de jovens e adultos da época, isso nos anos 30, final dos anos 30, vai ser fundamental na vida do Florestan, porque irá possibilitar o ingresso dele na Universidade de São Paulo. E daí, o Florestan, já no primeiro ano, ele já se torna aquele aluno que vai chamar a atenção de todos os professores, em especial do Roger Bastide, que vai ser o seu grande mestre, né? Mas isso para dizer que a campanha em defesa da escola pública foi um momento marcante, foi também uma derrota política, num certo sentido, mas foi muito importante para o próprio Florestan, porque eles viajaram o país inteiro. Então, e falaram para diferentes tipos de plateia. Então, isso, como a pesquisa sobre as relações raciais que havia acontecido em meados dos anos 50, digamos assim, são dois importantes marcos, vamos dizer assim, da interação entre a intelectualidade acadêmica ali na Torre de Marfim, vamos dizer assim, aquela imagem isolada do mundo, e uma relação direta com a sociedade numa luta política concreta. Seja na interação com os movimentos sociais no meio negro, no caso da pesquisa da Unesco, seja na campanha em defesa da escola pública. Além disso, é preciso lembrar que Florestan ministrava cursos de formação para professoras e professores da escola normal, não é? E esses cursos, as aulas do Florestan, elas se transformavam em livros, né? Então, aquele grande livro do Florestan Fernandes, chamado Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, parte desse livro é constituída de textos sobre os clássicos que Florestan Fernandes utilizava na sala de aula para formar os professores. Então, não era necessariamente formar professores de sociologia, mas a ideia de que um bom professor, independentemente de ser professor de sociologia, tem que compreender bem o funcionamento da sociedade e os desafios e os dilemas da sociedade do seu tempo, né? Então, o Florestan tinha essa preocupação fundamental com a valorização do conhecimento e com a formação das professoras e dos professores. Então, acho que isso é algo muito importante. Todos os textos do Florestan sobre educação são textos emocionantes. No semestre passado, eu dei uma disciplina sobre Florestan para o curso de licenciatura, na UFPE. E o Diogo fez uma sugestão. Eu disse para ele, eu queria começar com um texto de Florestan sobre educação. Ele me sugeriu uma palestra que o Florestan fez no INEP, em Brasília, sobre o Anísio Teixeira. Eu presenciei eu assisti ao vivo essa palestra, né, que depois foi publicada num pequeno livro, né? E foi muito interessante, porque aquilo tocou os alunos, né? Você vê, assim, quase 30 anos depois, né?
os alunos, os estudantes entram em contato com o pensamento do Florestan e eles se espantam, e hoje eles se espantam mais ainda com a atualidade desse pensamento, vamos dizer assim. Era isso. Ô, Túlio, eu vou pedir licença antes de você falar, só para contar uma experiência que nós fizemos esse semestre com a nossa turma de mestrado do ProfSoc. São 32 pessoas, professores e professoras da escola pública. Nós fizemos a leitura, a reconstrução da realidade nas ciências sociais, do Florestan. Então, é um texto super hermético e difícil, né, para quem está ingressando, iniciando a pesquisa, mas nós fizemos a leitura conjunta. Depois, nós fizemos a leitura de Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Daí, a atividade final dessas leituras foi correspondência trocada entre os alunos. Então, era para eles imaginarem, os cursistas do ProfSoc, um diálogo de bar. Eles se encontraram na mesma mesa, enfim, com o Florestan, contando sua própria pesquisa, contando para o Florestan e contando para o Paulo Freire que eles fariam no mestrado. E eu acho que foi uma das atividades mais bonitas que nós fizemos no curso, porque houve essa aproximação da obra, né, tanto daquilo que se pretende fazer no mestrado com a obra do Florestan e a obra do Paulo Freire. Então, eu fiquei super feliz e emocionado com essa experiência e essas cartas que nós trocamos, né, durante o curso, foi super bacana. Mas eu quero agradecer o relato e passar a palavra para o Túlio. Muito obrigado. Foi uma experiência legal, né? Aí é feita na disciplina, Alexandre. Bom, a gente, em algum momento, daqui a pouco, eu vou passar um pouco, tentar a gente passar um pouco as imagens, trazer o livro na tela, né? Mas antes disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco, comentassem um pouco sobre o último texto, né, de vocês no livro. Quer dizer, o livro tem essas 3 partes, né, a parte das entrevistas. As entrevistas estão separadas por tópicos, né, e vai correndo a vida intelectual, pessoal, intelectual, política, né, de Florestan. A segunda parte, como o Diogo já chamou a atenção, a todos os textos que vocês elaboraram, né, a partir da troca de ideias no grupo, e a parte de memória, no final, tanto a bibliografia de Florestan, a publicação sobre Florestan, né, que, como a Eliane falou, não esgota, e tem o caderno de fotos, né, que é muito legal. A gente vai puxar aqui um pouquinho daqui a pouco. Mas eu gostaria de falar do último texto, né? Porque o último texto é o texto que, se eu não estou enganado, todos os autores participam da sua elaboração, né? Assinam o trabalho. E é o trabalho que trata exatamente do período... quer dizer, eu tenho um foco também no período em que ele se envolve com o trabalho da Unesco, né? Que a questão racial está colocada todo o debate ali naquele capítulo. Bom, a história mostra que, enfim, Gilberto Freire foi convidado a participar do trabalho junto à Unesco, termina não participando, né, e o Florestan termina capitaneando ali a elaboração do documento final. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse capítulo, porque trata dessa temática e como foi elaborar em conjunto, trazer para a gente um pouco essa ideia. E do debate que se travava ali em torno do que a Unesco gostaria, do que é que foi proposto e do que significou a participação de Florestan Fernandes naquele processo. Bem, eu vou responder a pergunta, Túlio,
Mas antes eu só queria fazer 2 observações, porque perguntaram aí no chat se o acervo do Florestan estava disponível online. Ele online ele não está, né? Mas se vocês entrarem em contato com o pessoal da biblioteca, diretamente responsável pelo acervo, e vocês fizerem a pesquisa no sistema lá, que é o Pergamo, e encontrarem um documento, vocês, um número lá do documento, o item documental, pode solicitar esse documento e é assinado um termo de responsabilidade do uso desse documento, né? Então, se você for citar, você tem que dar os créditos, né, à biblioteca, isso é possível, mas de acesso online, não. Agora, outra observação que eu acho muito importante, né, que a Rosa Freire da Aguiar falou, que é muito importante para o acervo, né, porque nós temos lá, né, a universidade tem lá apenas as correspondências que o Florestan Fernandes recebia, dificilmente tem eles enviavam. Então, é muito importante para o acervo, e eu estou correndo atrás de algumas coisas, né, em outros acervos, das correspondências que o Florestan remeteu. Então, eu acho que o pessoal da unidade multidisciplinar, porque eles têm um nome agora, chamado Unidade Multidisciplinar de Memórias e Memória e Arquivo Histórico, ficaria muito agradecido se isso fosse feito, né? Eu também, a bibliotecária responsável lá, Isabel Franco, ficaria muito agradecida, e é um patrimônio público, né? Esses grandes pensadores, o Florestan lá, seria muito importante, sim, e essa live ter possibilitado isso já é um grande ganho, né, para o Florestan, para o Celso Furtado, né, para o Paulo Freire. O Paulo Freire ia visitar o Florestan na casa dele, né? Quem me disse isso foi o Moacir Gadotti, que ia junto com o Paulo Freire visitar o Florestan, e o Florestan foi convidado para ser o secretário de Educação, de Cultura de Luiz Erundina, e o Florestan disse, não, quem tem que ser é o Paulo Freire. Então, eles estavam todos em casa, né? Todos eram amigos, né? Estavam no mesmo campo progressista, né? Que faz falta, né? Esses grandes nomes fazem falta no Brasil atual, porque estariam nos ajudando a pensar, né, ainda hoje, né? Bem, eu diria, Túlio, pela sua pergunta, que o livro, como um todo, foi, digamos, uma obra coletiva. Mas esse capítulo final, ele tem um sabor especial pelo seguinte, nas entrevistas, né, de Eliane, esse momento da Unesco não é muito trabalhado, mas a gente fez questão que ele estivesse. Mas aí conseguimos achar uma passagem nas entrevistas que remete à própria experiência de vida pessoal do Florestan, como a gente relacionar essa experiência de vida dele com a questão do dilema racial, que é a tentativa de tentar cooptar o negro a partir da sua ascensão social, do seu embranquecimento. E o Florestan Fernandes faz uma crítica muito forte disso, né? Mas por que esse capítulo está no final? Porque o dilema racial, para o Florestan Fernandes, é central, né? Então, é central para compreender o conjunto dos outros dilemas brasileiros. O dilema educacional, o dilema democrático, o dilema social. A questão do negro, ela é central porque ela é a porta de entrada para o Florestan Fernandes tematizar a questão do subdesenvolvimento e da dependência.
porque a questão do negro se coloca para Florestan Fernandes como um estudo da emergência do povo na história brasileira. Então, nós procuramos abarcar várias fases do Florestan Fernandes, iniciando pelo projeto Unesco, né? Mas tentando caracterizar aquilo que é central no pensamento do Florestan Fernandes, que é a noção de dilema, né? O Gabriel Conte tem um texto clássico, né, que trabalha essa categoria no Florestan Fernandes. Então, a leitura foi bastante focalizada nesse aspecto, tentando reconstruir os caminhos, né, ao longo da obra do Florestan Fernandes, quando ele trabalhava a noção de dilema racial. Então, o pensamento do grupo foi que esse deveria ser o capítulo final. Por quê? Porque ele nos traz para o momento atual, né? Embora não esteja totalmente explícito essa questão atual, mas ela foi fundamental para o Florestan Fernandes pensar o capitalismo dependente. E uma parte desse ensaio que não foi aprofundada seria a questão de como Florestan Fernandes analisava um setor do movimento negro da época, né, que eram os antigos militantes da extinta Frente Negra Brasileira, né, porque o dilema é uma categoria política para Florestan Fernandes. Então, o sentido de colocar no final do livro esse capítulo foi porque eu acho que é o sentido de todo o projeto que deu origem ao livro, né? Tratar do Brasil atual. A gente não estuda Florestan Fernandes como um pensador que está lá no passado. A gente estuda como um pensador atual, um pensador vivo, né? Que nos traz elementos para pensarmos o aqui e o agora, né? Então, eu acho que esse foi o sentido desse capítulo e que reflete o espírito coletivo, né, do nosso grupo, né? Eu posso deixar a palavra para a Eliane, se a Eliane quiser acrescentar alguma coisa em relação à questão do dilema racial, mas é isso que eu poderia responder dessa forma. Uhum. Então, Eliane. Sim, eu só gostaria de acrescentar uma pequena observação que eu acho muito relevante, que a temática racial na obra do Florestan Fernandes não é uma temática entre outras, né? Ela é estruturante. Então, eu acho que esse capítulo é um capítulo muito importante. Eu não diria assim o mais importante, mas ele é um capítulo muito, muito importante, porque nele há uma tentativa de síntese, vamos dizer assim, de uma compreensão do pensamento do Florestan, que articula a noção do dilema racial com o capitalismo dependente e a autocracia burguesa, né, que são os outros dois pilares, né, conceituais do Florestan Fernandes. Quer dizer, todo grande pensador, a forma como o seu pensamento vai sendo construído, ela é processual, não é? E no caso do Florestan Fernandes, claramente, não é? Esse processo, né, de compreensão da própria sociedade brasileira se dá de forma muito intensamente articulada, como não poderia deixar de ser, com as próprias fraturas que essa sociedade vivenciou no período de vida do Florestan, né? O Florestan foi um homem que viveu 75 anos, nasceu em 1920, né? E morreu em 1995. E nesses 75 anos ele vivenciou 2 períodos ditatoriais, não é? Então, a obra do Florestan Fernandes, ela tenta entender que dinâmica é essa na nossa sociedade, né, que ele vai, que
Que forma de dominação política é essa que se constitui na nossa sociedade, que impede, né, de todas as formas possíveis, a participação popular, que impede a própria realização da democracia. Por isso que a gente fala tanto da atualidade do pensamento do Florestan Fernandes, porque é nesse nível que ele está trabalhando. Só que, ao mesmo tempo que o Florestan trabalha essa grande estrutura, ou essas grandes estruturas, ele trabalha isso em vários níveis. Então, ele vai desde da análise psicossocial, né? Hoje a gente poderia chamar até de interacionista, vamos dizer assim, né? De uma microsociologia a essa macrosociologia. E, obviamente, também ele não está compreendendo essa sociedade brasileira como uma exceção ou como uma especificidade única, né? Mas ele a compreende, né, como uma sociedade de um capitalismo subdesenvolvido, né, dependente, que pode ser observado, processo esse que pode ser observado em outras sociedades também que passaram pelos processos de colonização, né? Então, um outro conceito que a gente vai encontrar no Florestan Fernandes, uma outra ideia muito estimulante nos dias de hoje, né, é a ideia de descolonização incompleta ou inacabada, não é? Então, o que nós achamos nessa nossa releitura, né, nesse nosso debate em torno das ideias do Florestan Fernandes, é que o Florestan ele ainda é muito mal conhecido, mal interpretado, e muitas vezes subestimado, eu diria, né, na sua capacidade de compreensão e explicação dos processos sociais que nos afetaram historicamente, que nos constituíram historicamente e que continuam hoje nos desafiando, né, de forma muito difícil nesse momento, né? Então, a gente precisa ter essa coragem que ele teve de enfrentar esses dilemas, né? Tanto no plano teórico quanto no plano prático. Eu acho que tem um aspecto que eu acho muito relevante e está presente, é essa introdução da noção de classes sociais, né? No âmbito da discussão do capitalismo brasileiro. Quer dizer, é um dos sociólogos que vai chamar atenção para essa questão da luta, né, de classes no Brasil, constituída a partir da existência das classes sociais. Quer dizer, mesmo a questão étnico-racial passando pela ideia de classes sociais, né, como uma categoria importante para entender o Brasil à época e tentar explicar também o Brasil à época, né? Que vai se constituindo uma sociedade de classe, e isso vai criando diferenciações sociais, né, relevantes, né, e que, enfim, era algo, vamos dizer, que estava à margem da sociologia brasileira. E aí eu acho que esse talvez seja um dos outros grandes méritos, né, do Florestan Fernandes. Bom, Alexandre, eu vou ver se a gente consegue fazer um pouco isso com Rose, se a gente consegue trazer para a tela o álbum, né, de fotografias, para dar uma passada aí antes de a gente finalizar. E talvez aí deixar a Eliane e Diogo bem à vontade para ir comentando. A gente pode passar um pouco lentamente essas fotos e talvez vocês possam comentar a respeito dessa... eu sou muito ligado nessa coisa da imagem, então eu fiquei fascinado pela quantidade e pela riqueza, né, de fotos, e fiquei imaginando assim, uma fotobiografia de Florestan Fernandes, que já está contida aí, né, na obra de vocês. Aí vocês ficam à vontade para ir comentando e eu vou pedindo para a Rose ir passando um pouquinho as imagens. Aí tem o Florestan e a Dona Maria Fernandes, né? O Florestan foi... A Dona Maria Fernandes era uma empregada doméstica analfabeta e ele foi
filho de mãe solteira, né? Florestan nunca conheceu o seu pai, que era um italiano, né? O Diogo podia comentar sobre o pai do Florestan. Tem na biografia que o Cerávulo Cereza escreveu sobre Florestan, foi publicada pela Boitempo. O Florestan não conheceu o pai, mas a dona Miriam, né, a esposa do Florestan, insistiu com a mãe do Florestan para que dissesse o nome, antes de ela falecer, né, a mãe do Florestan. E ela disse, o nome dele era Juliano Solia, né, e o Florestan não precisava, parece que ele estava vivo e não disse assim, que não precisava conhecer o pai, mas depois que o Florestan faleceu, encontraram na carteira dele o nome do pai, escrito dentro da carteira. Isso é uma passagem interessante, né? Mas, assim, acho que o Florestan talvez não tenha sentido a necessidade de conversar com o pai, porque ele conversava muito com os livros, né? Trocava experiência com os livros. Eu acho que isso foi um substituto da figura paterna para o Florestan. Diogo, tem uma coisa interessante também, que o Florestan, como deputado, acho que foi como deputado, né? Ele fez um projeto de lei para a questão do reconhecimento da paternidade, né, das crianças que não tinham o nome do pai, né, na sua certidão de nascimento, né? Então você vê que essa trajetória, né, tá presente, né? Como essa trajetória também marca, né, o Florestan e a militância dele como político, a atuação dele como político. Aí a toda a família do Florestan, né? O Florestan, então, finalmente tem uma família grande, a dona Miriam Fernandes e os 6 filhos. Aqui do lado está o Florestan Fernandes Júnior. Aqui embaixo o Florestan numa pesquisa de campo no interior de São Paulo. Eu esqueci agora o nome da cidade, Diogo. Em Cunha. Ele estava fazendo essa pesquisa para o Emílio Willems. Gostei muito dessa foto. Foi uma foto que o Florestan Fernandes Júnior localizou, e a gente achou interessante porque é uma das fotos pouco conhecidas do Florestan Fernandes. Essa eu não estou me lembrando qual é. Eu não me lembro acho que foi na Biblioteca Municipal de São Paulo. Acho que o tema que ele estava discutindo aí era educação, salvo engano, eu não lembro bem. É isso, Diogo. Essa foto é a conferência na Biblioteca Municipal de São Paulo, em 26 de setembro de 1960. Eu queria dizer o seguinte, as legendas foram preparadas a partir do que estava escrito no verso da foto. Ah, legal. Por isso que isso está entre aspas, entende? Algumas fotos eram conhecidas já, mas elas não apresentavam essa legenda que estava no verso da foto. Então a gente resolveu, vamos colocar o que está no verso da foto. A gente não precisa explicar a foto. Então, essa foto eu acho que foi na Venezuela. Vocês podem ver que tem uma dedicatória aí escrita na foto, acho que é do Odorico Nunes. Odorico Pires Pinto. Pires Pinto, sim. E eu não consegui identificar quem era esse Eduardo Umay, que estava ao lado dele, né? Mas aí o Odorico Pires
escreve aí, vocês estão vendo, escreve aí, disse que não deu tempo da gente conversar, de tomar uma ou duas cervejas, dizendo para o Florestan, mas dizendo que fica uma lembrança do encontro aí, está assinado Caracas, né? Caracas, abril de 1961. Foi algum congresso latino-americano de sociologia. Na verdade, eu identifiquei a palestra do Florestan Fernandes nesse congresso aí. Tá, acho que está no livro A Sociologia numa Era de Revolução Social. Essa foto é o Florestan na Maria Antônia, né, na Faculdade de Filosofia, e com o guarda-pó, né, vestido com o famoso guarda-pó, não é? E aqui as alunas olhando, né, atentamente para o Florestan. Outra coisa, um detalhe, isso daí foi pouco depois da prisão dele por 3 dias em 64, né? Por conta do inquérito policial militar na USP. E aí, Florestan, acho que a prisão dele foi, não sei se dia 9 ou dia 11 de setembro, algo assim, e o Florestan Fernandes passou 3 dias na prisão, e quando voltou, né, tem o relato do filho, né, de Florestan Fernandes Júnior, que o Florestan passa em casa e pergunta ao filho se ele quer acompanhá-lo na universidade. Ele chega lá, todo mundo começa a cantar o hino nacional, né, em homenagem a Florestan Fernandes, e aí essas fotos foram tiradas depois da prisão do Florestan, dias depois, 16 de setembro, por aí. É o Florestan, o Roger Bastide e a Madame Bastide em Montpellier, na França. Nessa época, o Roger Bastide já tinha retornado para a França, né? Ele ficou cerca de 15 anos ou 17 anos no Brasil, né? De 1938 a 1954. Acho que é esse o período de permanência do Bastide no Brasil. Essa foto foi com o pintor, né, o Bernardino, acho que é de Souza Pereira. Ele faleceu, acho que em 1985. Foi em 1985, e foi ele que pintou um quadro que tem no Museu Florestan Fernandes. O quadro que está na próxima foto está lá no Museu Florestan Fernandes. Essa foto é interessantíssima. Vejam o que está escrito no verso da foto. Aqui é o Gilberto Freire, né, quando ele recebe o título de doutor honoris causa lá na Universidade de Münster, na Alemanha, em 1967, e ele dedica essa foto ao Florestan e escreve: a Florestan Fernandes, lembrança do seu velho admirador Gilberto Freire. Então, isso é muito interessante, porque Florestan e Gilberto Freire sempre tiveram uma relação extremamente cordial. O Florestan convidou o Gilberto Freire, né, para a defesa da tese do Ottaviani. Tem uma carta publicada num dos dossiês, quando o Florestan faleceu, acho que da revista da USP, se não me engano, a carta é que o Gilberto Freire declina do convite, explica por que ele não vai poder comparecer, etc, etc. Né? Depois tem uma entrevista do Florestan no Vox Populi, em 1977, a gente acha essa entrevista facilmente aqui no YouTube, que fazem uma pergunta sobre Gilberto Freire, a questão da democracia racial, etc., e porque sempre se associa essa polarização, né, do Florestan e do Freire, e o Florestan diz assim, olha, a obra de Gilberto Freire não se resume a isso, né, há muitos outros aspectos, né, na obra desse sociólogo que precisa ser conhecida, precisa ser discutida, etc., né, então, é muito interessante, né,
essa relação entre os dois aí. Essa cordialidade, para usar o termo aí do Sérgio Buarque de Holanda. E aqui é o Celso Furtado, né, Diogo, e o Fausto Borda, né, com o Florestan. O Orlando Fausto Borda, né, no dossiê que Eliane mencionou, que nós publicamos na Estudos de Sociologia, tem um artigo em que nós fazemos um levantamento das cartas, né, do diálogo de Florestan com Fausto Borda. Infelizmente, eu não tenho as cartas que o Florestan remeteu a Fausto Borda. Infelizmente, parece que essas cartas se perderam, porque acho que no começo da década de 80, o Fausto Borda foi preso, né, lá na Colômbia, e acho que essas cartas se perderam nessa época aí, né, mas eles eram muito amigos, né, o Fausto Borda tinha uma grande admiração pelo Florestan, e aí também Celso Furtado, né. Essa é uma foto com o Abdias Nascimento. Aqui está o Abdias, né, do lado do Florestan. Nós não sabemos quem são os outros dois que ladeiam, mas escolhemos essa foto. É uma foto nos Estados Unidos, na casa do Abdias. Mostra esse largo sorriso de satisfação. O Abdias e o Florestan são grandes amigos. O Abdias dedica, né, o livro Genocídio Negro ao Florestan Fernandes, e o Florestan Fernandes também dedica, agora eu já não me recordo, o Negro no Mundo dos Brancos, Diogo, que o Florestan dedica ao Abdias? Eu não estou lembrado agora, Eliane, mas eles eram muito amigos, né? Há cartas do Abdias para o Florestan, inclusive eles tiveram um diálogo político, intelectual, que o Florestan incorpora a interpretação do Brasil e categorias do Abdias Nascimento também, né? Mas eles são duas figuras importantes, né, da luta contra o racismo no Brasil. Essa é a foto do Florestan e da Bárbara. Em 1970, ela escreveu atrás, né? O mestre e a aluna. E entre parênteses, Florestan mais Bárbara. A Bárbara fazia traduções, né, das palestras do Florestan lá na Alemanha, quando o Florestan foi visitado, né? Inclusive, ela também menciona no pequeno texto, depoimento que ela escreveu para o nosso dossiê sobre como ela conheceu o Florestan, foi através do Ottaviani que ela ouviu falar do Florestan pela primeira vez num congresso na Argentina, e depois ela resolveu, então, fazer essa tese que o Diogo comentou, com os 3 grandes pensadores brasileiros. O grande tema do momento, anos 60, era o desenvolvimento, né? E ela se torna uma grande amiga do Florestan. Eles trocam uma correspondência intensíssima, e eu utilizei essa correspondência porque ela me passou, eu fiz uma cópia do material, e eu utilizei intensamente essa correspondência na minha dissertação de mestrado, né? Inclusive, deixei de fazer parte das entrevistas porque eu não tive coragem para enfrentar os temas, principalmente os temas ligados à aposentadoria compulsória do Florestan na USP, aos 49 anos de idade, e depois a ida dele no exílio para o Canadá, onde ele não se adapta de modo algum, onde ele se sente desenraizado, não porque ele não fosse bem tratado, não porque ele não fosse reconhecido, mas porque ele dizia que ele estava falando por uma plateia que não era a plateia para a qual ele deveria se dirigir. Ele estava completamente deslocado, né? E isso vai ter fortes consequências também na forma como ele vai passar a conceber e criticar a sociologia, os limites da sociologia, dentro daquele contexto de
de ditadura de exceção. Eliane, fala dessa foto aí. Você que fez a intermediação para a gente colocar ela no livro. Essa foto ela é muito interessante, né? Porque é o Florestan, o Steven Mesaros, e quem é o terceiro que está ali é o Ottaviani, né, Diogo? Ottaviani. Exato. A história dessa foto, o Diogo queria muito essa foto, é claro, uma foto incrível, né? Mas a gente precisava ter os créditos, né? De quem é essa foto? Essa foto surgiu, foi o Caio Navarro Toledo que mandou para a gente, não foi, Diogo? Se não me falha a memória. E aí foi o Caio Navarro. Fizemos um périplo de e-mails. Escreve para fulano, escreve para Ricardo Antunes manda escrever para não sei quem, enfim. Até que chegamos ao Carlos Eduardo Berriel, não é? Que foi o autor da foto, né? E que autorizou, que é óbvio que nós colocássemos a foto. É uma foto muito, muito bonita, não é? Dos três intelectuais, né? De peso pesado aí, juntos, no Teatro da PUC de São Paulo, em outubro de 1983, não é? Acho que ainda, Túlio pode me corrigir, ainda pré-Diretas Já, né? Eu acho. Não sei se o Diretas Já é 83 ou é 84. 83 e 84. Aí é o início do né, que vai desaguar em 84. Eu queria... Desculpa, Túlio, fazer uma rápida observação sobre a relação entre o Florestan e o Steven Mesaros. Que na biblioteca do Florestan tem um livro, A Teoria da Alienação em Marx, e ele está cheio de anotações do Florestan Fernandes, no diálogo dele com o Mesaros. E na organização que o Florestan Fernandes faz do conjunto de escritos de Marx e Engels sobre história, ele cita um texto que está do Mesaros, que está na coletânea, naquela coleção A História do Marxismo, do Hobsbawm, sobre o Marx filósofo, fazendo uma contestação sobre a tese da ruptura epistemológica no Marx. E aí ele concorda com o Mesaros, né? E, inclusive, parece que teve um problema de tradução que o Florestan Fernandes apontou no livro do Mesaros, né? Então, é interessante isso aí. Dois grandes marxistas, né? Em diálogo. Esse é um momento muito importante, que é o momento da realização das jornadas de Marília, né? Durante uma semana, o auditório com 300 pessoas reunidas, discutindo profundamente a obra do Florestan Fernandes. O livro que foi publicado, não é? Eita, Diogo, agora eu já estou ficando cansada. Esqueci. O Saber Militante. Saber Militante, exatamente. Esse livro foi mais ou menos a minha Bíblia. Eu tinha duas Bíblias quando eu escrevi a minha dissertação. Uma era o Saber Militante e a outra era o livro entrevista do Florestan Fernandes chamado A Condição de Sociólogo, que, aliás, eu recomendo para todo iniciante ler esse livro. É muito bom. Fundamental. Rose, eu estou pensando o seguinte, a gente já deu uma olhada aí em algumas fotos, né? Foi ótimo que pôde Eliane e Diogo comentar, e aí fica como um aperitivo, né, das pessoas poderem dar uma olhada nas fotos. As fotos percorrem toda a vida de Florestan, desde a família, né, aquelas iniciais,
até a atividade dele já como deputado constituinte no final dos anos 80, né? Ele que foi um dos fundadores, né, do Partido dos Trabalhadores, e foi deputado pelo PT, importantíssimo nesse período na Constituinte. E teve um papel muito importante na área da educação, né? Todo o debate em torno da educação, como foi contemplada na Carta aprovada em 88. Bom, eu acho que a gente pode caminhar para os finalmente, né? Aí para os agradecimentos e também para uma palavra final de Diogo e de Eliane e de Alexandre, e no final, então, eu volto para, enfim, fazer a finalização da nossa live. Então, eu passo aí a palavra para Eliane, depois para Diogo, depois para o nosso colega Alexandre. Túlio, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês, Zarias e Túlio e Diogo. Agradeço demais a Rose, agradeço as pessoas que nos acompanharam, a Rosa de Freire de Aguiar, que nos deu esse grande presente aí, né? Essa notícia. Vou, sim, atrás do livro de correspondências. Já tinha lido uma matéria sobre ele, tinha ficado muito curiosa, mas agora, então, mais ainda. Um grande abraço para os nossos queridos colegas de pesquisa, amigos, Lucas, Aristeu, Ana, Remo, Silke, que também passou por aqui, nossas ex-alunas que também passaram por aqui, a Kathleen. Ela deve estar vendo que ali no fundo, Kathleen, não sei se você consegue ver, está lá o quadrinho que você deu. Ela mandou fazer um quadrinho comigo e com o Florestan. Está lá no fundo. Bom, mas é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigada e muita força para todas nós. Temos que ficar muito, muito atentos ao que está acontecendo aqui e agora. Diogo, com a palavra. Eu queria agradecer nesse momento, que foi muito prazeroso, né? Eu nem senti o tempo passar. O colega Alexandre tinha falado, olha, 1 hora passa como se fosse 10 minutos. Estamos aqui quase 2 horas, né? Nós tínhamos pensado em 1 hora, o bate-papo estava tão bom que a gente se prolongou. Então, eu queria agradecer, né, esse momento aí que a Fundagem nos proporcionou, agradecer a Túlio, a Alexandre, cumprimentar aqui nossos colegas, Lucas, Ana, Aristeu, Remo, né, todo o público. Não dá para nominar todo mundo, mas foi uma conversa muito boa, muito diferente da chatice, às vezes, da universidade, né? É difícil ter momentos como esse. Pois é, essa é a ideia, né? Bater um papo, mais do que fazer um evento formal, né, de lançamento, de mais um evento em torno dos lançamentos do livro, né? O livro já teve outras sessões e certamente ocorrerão outras, dada a importância da obra que vocês organizaram. Alexandre. Bom, eu só tenho a agradecer esse momento, adorei. Eu falei que passava muito rápido, adorei a interação que nós tivemos com nossa audiência, convidando mais uma vez as pessoas para baixarem um livro, Trajetória, Memórias e Dilemas do Brasil, Florestan Fernandes. O link para o livro está na nossa descrição. Foi ótimo, Eliane, foi ótimo, Diogo. Eu encerro aqui também agradecendo ao Túlio, que me convidou para participar dessa live. Valeu, foi ótimo. Muito obrigado, Túlio.
convidar as pessoas também a entrarem na revista coletiva, na revista do Profsócio, da Fundação Joaquim Nabuco, coletiva.org. A gente está com um número especial sobre segurança pública em tempos da Covid, muito bacana. Então, leiam a revista coletiva e desejo a vocês que fiquem bem e paz, e muito obrigado pela interação de hoje. Foi ótimo, muito obrigado. Legal, Alexandre. Então, nós fizemos essa live para conversar um pouco sobre Florestan Fernandes, a partir do livro organizado por Eliane e Diogo, com a participação de todos os pesquisadores e pesquisadoras que foram aqui citados. Muitos acompanharam aqui esse momento. Infelizmente, a gente não tinha como ter todos aqui, né? Só nós 4 já consumimos essas 4 horas, mas quem sabe fica aí a ideia de a gente tornar em algum momento para conversar, né? Já que a obra de Florestan Fernandes possibilita aí muitas leituras, e mais do que nunca, né, num momento que a gente está vivendo tão difícil, onde a democracia está tão ameaçada, né, a gente pensar, né, com esses intelectuais que refletiram no Brasil, sobre o Brasil em momentos de ditadura, em momentos de democracia, sempre pensando em construir uma sociedade mais justa, é fundamental. Então, a gente, mês passado, fez a live da revista coletiva com Rosa Freire da Aguiar a respeito das 2 obras que ela organizou, né? Isso vocês podem assistir, tá gravada, né, no YouTube, sobre os diários e a correspondência de Celso Furtado. E agora, sobre Florestan Fernandes, quem sabe o próximo não é Paulo Freire, a gente segue aí. Assim, já fizemos também sobre José de Castro, e quem sabe se o próximo não será aí Paulo Freire. Bom, então nós conversamos a partir do livro Florestan Fernandes, Trajetória, Memórias e Dilemas no Brasil, da Marxismo 21, né? Agradecer muito a participação de Eliane e de Diogo, agradecer a participação de todos que acompanharam a live, lembrar que essa é uma atividade, como o Alexandre chamou a atenção, da revista coletiva, e que para realizá-la nós tivemos o apoio, né, da equipe do Multilab, o Laboratório Multiusuários e Humanidades do Profsócio, toda a equipe do Profsócio aí capitaneada por Viviane Toraci, todo o pessoal da revista coletiva, né, que tem como editor geral o colega, amigo, pesquisador Alain Monteiro, e contamos com o apoio imprescindível de Rosilene Silva, que está aqui conosco nos bastidores. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente se solidarizar com todas as famílias, com todas as pessoas que foram atingidas e continuam sendo atingidas, né, pela pandemia do coronavírus. Esse é um momento importante, né, que tem ocorrido quase 600 mil óbitos já ocorreram no país. A gente sabe que uma grande quantidade desses óbitos poderiam ter sido evitados se a gente contasse com um governo comprometido com a saúde, sobretudo com a saúde pública, né, com o SUS, com as universidades, né, com seus inúmeros hospitais públicos que têm contribuído aí para minimizar os efeitos terríveis provocados por essa pandemia. Mas, enfim, como disse Alexandre, cuide-se todos, quem puder ficar em casa, que fique ainda, se vacinem, né, acreditem na ciência, no trabalho desenvolvido por especialistas. E aí eu desejo a todos, então, um ótimo final de noite para aqueles que estão aqui conosco, e um abraço para aqueles que venham assistir a gravação dessa live. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.